Você pode ter 5 carros na garagem, você pode ter saído com dezenas de mulheres, você pode ter mais tatuagem do que dedo, você pode ter uma barba grossa e você ainda não ser um homem. Eu vejo que existem 3 armadilhas do diabo que ele impacta muito na mente dos homens cristãos. Essas 3 armadilhas são o orgulho, o conforto e, por último, isso transformou a minha vida. Eu comecei a ver dentro da academia que existiam fisiculturistas de 100 quilos que eram fracos e tinham velhinhos de 80 anos na academia que eram fortes. Tudo que existe de bom na vida tem uma área que é um problema. E isso não é uma coisa ruim, isso é só a realidade. Desde o Éden é assim. Quais são os erros que você tem visto nos homens da nossa geração? O que a gente está precisando realinhar? Uma coisa que o homem tem que entender, se ele não se ajoelhar para Jesus Cristo, ele vai se ajoelhar para outra coisa. A pornografia, ela é um demônio perverso que impacta de uma forma silenciosa a vida desses homens. Isso destrói as suas confianças. O rei Davi, ele era uma máquina. Ele era usado por Deus, ungido pelo profeta Samuel, derrotou um dos maiores homens que já viveu na terra, o Golias, com uma pedrinha. Mas, posteriormente, quando ele se tornou rei de Israel, ele ficou um pouquinho preguiçoso, estava no conforto do palácio dele, e quando ele não estava fazendo nada, ele olhou pelo muro lá de Israel, viu a Batseba e caiu no adultério. Se a gente não amar mais o propósito que Deus colocou na nossa vida, mais do que a gente ama o prazer efêmero sexual, a gente vai acabar dentro da luxúria. Qual seria a menor coisa, Mateus, que você poderia dar de dica ou de conselho que esse homem pudesse começar a fazer hoje para que ele possa mudar a vida dele? Pode parecer idiota, mas eu acredito que um dos melhores exercícios que existe é... Mateus, me conta, como é que foi a tua história com Cristo? Como é que Jesus te encontrou, meu amigo? Marco, eu nasci numa família cristã, só que a minha família cristã, ela era meio que aqueles cristãos que são mornos. É um pé na igreja, um pé no mundo, né? Então, a minha mãe, ela sempre foi muito forte na fé. Só que a minha mãe, ela nunca teve aquele peso intelectual que eu queria que fosse me exposto no cristianismo. A minha mãe, ela orava de madrugada, ela sempre teve uma conexão muito forte com Cristo, mas eu olhava, às vezes, isso e eu falava, bom, isso aí é meio que uma desculpa que ela está usando para lidar com o sofrimento no mundo, né? Isso aí é uma forma que ela encontrou para lidar com as coisas ruins do mundo, e isso meio que me afastou da fé. E então, quando eu fiz 18 anos, eu vi um livro que chama A Enciclopédia da Vida de Jesus Cristo. E eu falei, bom, se é para eu virar ateu, deixa eu primeiro ver quem que é esse Jesus Cristo, né? Boa. E explorando a vida de Jesus Cristo, eu comecei a sentir algo diferente, eu comecei a ver que ele era um homem que compartilhava de todas as virtudes que são caras para nós como homens. Ele era um homem corajoso, ele era um homem sábio, ele era um homem muito bom, tinha uma sabedoria imensa e, mesmo assim, tinha tempo de ensinar as criancinhas. Ele teve a coragem de se entregar por nós na cruz, morrendo uma das mortes mais brutais que existem. E então, a partir desse livro, eu meio que tive uma abertura no meu horizonte. Mas eu ainda não tinha percorrido a maior jornada que existe para um homem, que é a distância entre o cérebro e o coração. Verdade. Então, eu comecei a cogitar a crença em Jesus Cristo, mas eu ainda não confiava em Jesus Cristo. Eu comecei a crer, mas não a confiar. E a diferença é muito simples. Imagina uma cadeira na sua frente. Você pode crer que a cadeira aguenta o seu peso, mas confiar é sentar nas cadeiras. Fantástico. E eu ainda não confiava, eu ainda não sentava na cadeira do cristianismo. E então, passaram-se anos e anos, eu comecei a explorar cada vez mais livros sobre a fé. Eu li Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, eu li diversos livros do William Lane Craig sobre apologética. E então eu me casei, e aos 27 anos, eu estava na minha sala, resolvendo as coisas do meu trabalho, e eu recebi uma chamada do meu banco. E eu achei muito estranho, porque bancos não ligam para as pessoas. Ok. E então, por meio dessa ligação, eu conversei com alguém que era supostamente do meu banco,
e esse homem me disse que alguém tinha invadido a minha conta e que estavam fazendo transações ilegais na minha conta. E então, por meio dessa ligação, eu fui induzido por esse homem a fazer um tanto de Pix, um tanto de transferências ilegais, e depois, no final dessa mesma tarde, eu me vi com a minha conta bancária completamente zerada. E eu fiquei desesperado. Eu saí de casa correndo, fui até a delegacia. Chegando na delegacia já era 6 horas da tarde, eles falaram para mim, não tem nada que eu possa fazer para te ajudar, já é 6 horas da tarde, acabou o expediente, você só pode vir aqui amanhã. E eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer, não sabia para onde que eu corria. E então, nesse momento, quando eu havia perdido toda a minha segurança financeira, eu comecei a cada vez mais enxergar o quão vulnerável é quem constrói a sua identidade em cima do dinheiro. Eu tinha uma coisa que era muito cara para mim. Quando eu comecei a conversar com a minha esposa, eu falei para ela o seguinte, o nome dela é Amanda. Falei, Amanda, o dia que você ficar entre eu e o meu trabalho, tá tudo acabado entre a gente. E aí ela olhou para mim e falou, Mateus, eu nunca vou ficar entre você e o seu trabalho. Na verdade, eu tô aqui para te ajudar no seu trabalho. E ótimo. Passaram-se algum tempo, e aí quando eu perdi toda a minha segurança financeira, eu vi que eu estava fazendo o meu trabalho ser o meu ídolo. O meu trabalho virou o meu Deus. Eu amava falar para os meus amigos sobre propósitos, sobre missão, sobre excelência, mas essas coisas viraram o meu Deus. E quando Deus destruiu esse ídolo na minha vida, eu comecei a enxergar que quem me deu o propósito foi Deus. Quem me deu a vontade de ser excelente no meu trabalho foi Deus. Eu estava adorando o quadro e eu esqueci de adorar o pintor. E então, quando aconteceu essa crise financeira na minha vida, eu finalmente tirei o cristianismo da minha mente e coloquei o cristianismo no meu coração. E aí passaram-se alguns meses desde isso, aconteceu a crise financeira na minha vida, e quando isso aconteceu, eu vi que a única segurança que sobrou na minha vida foi a segurança divina e as pessoas que eu amava. Quem que ficou do meu lado? A minha esposa, a minha família, os meus amigos. E aí, a partir desse dia, eu comecei a falar para minha esposa que não era mais ela entre eu e meu trabalho, era eu, ela e Deus buscando melhorar o mundo pelo propósito que Deus colocou em nossos corações. E isso transformou completamente a minha vida. Transformou a forma com que eu trabalho o meu corpo na academia, transformou o amor que eu sinto pelo conhecimento, colocou uma vontade gigantesca que eu nunca tive na minha vida de explorar a palavra de Deus na Bíblia. E quando a gente se converte para o cristianismo, e é uma conversão genuína, você não consegue não mostrar isso para as outras pessoas. É como se você descobrisse uma forma inédita de fazer algo muito bom na sua vida, sei lá, ganhar uma grande quantidade de dinheiro, e você fala, meu, eu quero contar isso para outras pessoas, porque eu fui super abençoado por isso. E então, eu comecei a pensar como que seria a minha vida se eu vivesse igual o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses, que viver é Cristo e morrer é lucro. E então, eu me entreguei completamente para o cristianismo. A minha vida virou servir a Jesus Cristo, virou como missão principal ir para o céu e levar o máximo de pessoas que eu conseguir comigo. Uau, cara. Que relato esse teu e como nós somos vulneráveis pelaquilo que tu falou, porque você imaginava que era alguém do banco te ligando e, na verdade, esse alguém do banco estava te dizendo que tinha um problema com a tua conta e tu acabou fazendo coisas que não gostaria de fazer e foi lesado por isso. A partir daí você compreendeu. Mas você falou que isso aconteceu
com 27 anos. Você falou que é casado, cara. Isso é muito bom, que daí a gente vai entrar nesse ponto do casamento. E eu quero que a gente fale sobre essa questão do posicionamento do homem, que eu acho interessantíssimo. E é uma coisa que você defende muito, que você trabalha muito com isso. Eu quero que a gente possa explorar isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta ainda dentro desse teu contexto, que é assim: dos 18 aos 27 anos, o que aconteceu com você? Dos 18 aos 27 anos, quando eu fiz 18 e até os 20 anos, teve um período na minha vida onde eu fui perseguir o prazer que existe no mundo. E aí eu entrei na faculdade federal, eu fiz o Unicamp, eu fazia o curso de educação física, e quando eu entrei no Unicamp, eu achava que a excelência era algo intrínseco de todas as pessoas. Eu achava que todo mundo tinha esse chamado interno que te faz melhorar, que te faz buscar disciplina, que te traz o amor pelo estudo. E aí eu cheguei na Unicamp e eu vi que não é muito bem assim. Uhum. Eu fui exposto a uma realidade totalmente diferente da qual eu acreditava. O que eu experienciei na Unicamp foi que a maioria das pessoas não busca excelência na vida, busca segurança, busca prazeres, busca um conforto momentâneo para evitar pensar questões profundas sobre a vida. E lá eu fui exposto a isso. E aí eu comecei a ver como é também superficial e efêmero essa busca pelos prazeres da vida. Porque por mais que isso possa te distrair por alguns minutos, no final a conta vem e a conta é profunda. Foi quando eu comecei também a entender que dentro da nossa alma existe um buraco que é infinito. E quando a gente tenta preencher esse buraco infinito da nossa alma com coisas finitas, dinheiro, prazer sexual, drogas, essas coisas não preenchem o vazio infinito que existe dentro de nós. É como o Santo Agostinho fala, que nós fomos criados para Deus e enquanto nós não voltamos para o braço do Senhor, a gente fica inquieto. E durante esse momento na Unicamp, eu comecei a cogitar o que é viver nesse mundo hedônico e eu vi que nada me preenchia. É igual o C.S. Lewis fala que se eu sinto vontade de comer, existe comida. Se eu sinto vontade de beber água, existe água. Se eu sinto essa vontade intrínseca pelo propósito e nada nesse mundo me preenche, isso deve ser um sinal de que o meu coração não foi feito para ser preenchido com as coisas desse mundo. Então eu comecei a perseguir isso, eu comecei a cogitar o que era que eu queria fazer, onde eu estava indo. Comecei a fazer uma das questões mais difíceis que existem para um homem, que é sentar em um momento e olhar para a parede por meia hora e se perguntar qual que é o homem que eu quero me tornar daqui 5 anos. Só que naquela época eu ainda perseguia muito os meus próprios desejos. Eu tinha sonhos grandes, mas depois eu fui aprender que se eu acho que eu tenho sonhos grandes para mim, é porque eu ainda não conheço os sonhos que Deus tem para mim. Exato. Então, eu sempre busquei a disciplina, a excelência, o domínio próprio, mas eu não dava uma base bíblica para isso. Eu desenvolvi o meu corpo na academia, mas eu não entendia que o meu corpo era o templo do Espírito Santo. Eu desenvolvi a minha mente lendo livros, mas eu não entendia que a verdade, na verdade, não é um conceito, não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, que é estabelecida e personificada em Jesus Cristo. Eu buscava ganhar mais dinheiro, buscava prosperar, mas eu não entendia ainda que a prosperidade é uma bênção no Senhor e que ela deve ser usada para honrar as outras pessoas. Então, depois que eu comecei a me entregar para Jesus Cristo, eu continuei fazendo as mesmas coisas, mas agora eu tinha uma base para estabelecer isso na minha vida. Eu tinha uma rocha para elevar essa casa. Eu gostava muito eu ainda gosto do estoicismo, que a gente deve buscar domínio próprio, que a gente deve buscar focar nas nossas ações e nos nossos pensamentos e não se importar com a opinião dos outros, que a gente tem que refletir sobre a nossa morte diariamente para que isso nos dê coragem para buscar os nossos sonhos. Mas se Deus não existe,
o estoicismo não é melhor ou pior do que buscar os prazeres dessa vida. É só um palpite, é só uma opinião bonita. O cara que busca o estoicismo e o cara que busca o hedonismo, os prazeres dessa vida, os dois vão acabar no mesmo lugar, debaixo da cova. Verdade. Agora, se Deus existe, isso é uma base absoluta para a gente elevar a nossa moralidade. Se Deus existe, buscar a verdade é objetivamente melhor do que buscar a mentira. Quando a gente se entrega para o ateísmo, a gente pode continuar fazendo bem. Tem muitos ateus que são mais morais do que cristãos. Mas o ateu, ele não tem a base absoluta para elevar a sua moralidade. Ele não consegue explicar o porquê que é melhor ser bom do que ser mal. O ateu não pode nem falar bom e mal, porque moralidade no final se torna um palpite. O ateu não consegue falar que é melhor doar dinheiro para caridade do que gastar dinheiro com apostas. Não tem como, é só palpite. Mas Deus dá a base absoluta para você buscar ser o melhor homem que você é. Como a gente lê na segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que está escrito que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. E esse é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. E Muito bom. então, depois que eu comecei a buscar isso, eu vi esse vazio, e aí entrou a pandemia, e eu falei, isso não vai dar certo para mim. Então, eu engoli o meu ego, eu fechei a minha matrícula na Unicamp, eu voltei para minha cidade natal, e eu comecei a estudar online, e eu comecei a gravar vídeos e escrever artigos para a internet. E então, depois, eu montei o meu negócio na internet, que antigamente não era para trabalhar com homens cristãos. Eu também mudei isso nos últimos tempos, quando eu me converti para o cristianismo de maneira genuína. Antigamente eu trabalhava só com homens naturais que gostariam de perder gordura e melhorar suas saúdes. E daí depois eu mudei tudo isso, eu vi que eu não conseguia falar só do corpo para as pessoas, porque se eu falasse só do corpo para as pessoas, eu via que os meus alunos eles tinham muita dificuldade com disciplina. E disciplina, ela é melhor treinada no seu corpo, mas se você também não trazer a sua mente junto para o jogo, você não consegue trazer nada para o seu corpo, porque a mente e o corpo, eles caminham juntos. Você não consegue ter uma mente disciplinada e um corpo indisciplinado. Se você acorda cedo para treinar, você ganha disciplina para você ler um livro. Se você diz não para um doce na sua dieta, você consegue dizer não para um prazer e para luxúria que pode destruir o seu casamento. Disciplina é disciplina. Você precisa trazer as duas coisas juntos. Só que o que acontece? Se você trazer só o corpo e a mente e deixar a alma de fora, você vira um corpo sem energia. E aí, quando eu entendi que quando você usa o corpo, a mente e a alma, e você coloca os três juntos, você entra numa área que eu coloquei o nome de homem clássico, que é quando você constrói um corpo forte, mas não é por luxúria e não é por vaidade, não é para sair usufruindo de diversas mulheres que só vão te deixar ainda mais vazio. Não. Você constrói um corpo forte para você proteger as pessoas que você ama. Você constrói saúde para você se dedicar para as pessoas que você ama. Você constrói energia para você dar um bom exemplo para os seus filhos. Você constrói beleza, porque Deus é belo e Deus te deu um corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo e você foi comprado por um preço muito alto. Não cuidar do seu corpo é uma irresponsabilidade, é uma abominação para o presente sagrado que você recebeu de Deus. E aí, elevando essas três coisas juntas, eu comecei a explorar isso e hoje eu tenho a plataforma do Homem Clássico, que é uma comunidade de concursos e um grupo de homens cristãos que estão buscando desenvolvimento pessoal com Cristo no centro. Matheus, legal. Tu falou sobre várias coisas interessantes, falou sobre a tua vida e eu acho isso muito bacana. Eu tô muito preocupado aqui que esse papo ele consiga de verdade ser edificante para a vida das pessoas, para os homens, para as mulheres que gostariam de ter seus homens um pouco melhores, e enfim, assim por diante. Mas para a gente começar lá do começo dentre todos os caminhos que existem, por que tu escolheu o corpo, por que tu escolheu o físico para falar com a alma?
Eu acredito que, às vezes, para nós homens, entregar um conteúdo mais prático é mais simples de ser entendido. Se a gente pedir para alguém definir o que é a palavra disciplina, às vezes a gente teria dificuldade. Mas se a gente vê alguém sendo disciplinado, a gente consegue ver o que é a disciplina de verdade. Que quando a gente coloca em ações, a gente consegue enxergar de uma forma muito mais poderosa. Existe uma frase que diz: aquilo que você faz grita tão alto que eu não escuto o que você diz. Boa. Então, eu comecei a trabalhar o meu corpo sem nada de base espiritual. Eu até sinto vergonha de falar isso, mas eu comecei para ficar bonito para as mulheres. Acho que é o que muita gente faz na hora de entrar na academia, A né? grande maioria. Mas a gente entra na academia para os benefícios estéticos e a gente fica na academia pelo que isso faz na nossa vida. E quando eu descobri que força não é quanto você pega no supino, isso transformou a minha vida. Eu comecei a ver dentro da academia que existiam fisiculturistas de 100 quilos que eram fracos e tinham velhinhos de 80 anos na academia que eram fortes. Então eu comecei a entender que a academia, ela não é uma oficina de vaidade. A academia, ela é um centro de treinamento para a guerra que você trava no seu dia a dia. Porque igual a gente estava conversando, Michael, é impossível você ser disciplinado na sua fé se você é indisciplinado no seu físico. Fé é graça. Mas depois que você tem a sua salvação, que veio de graça por meio de Jesus Cristo, porque custou tudo para ele, vem o processo de santificação, que você precisa se fortalecer e crescer por meio do Espírito de Jesus Cristo que vive dentro de você. Então, quando você tem Jesus Cristo morando dentro de você, as coisas que você fazia antigamente na sua vida, que desciam de uma maneira leve e prazerosa, param de descer de forma leve e prazerosa. O pecado que antes descia de uma forma deliciosa na garganta, agora começa a queimar. Então, eu comecei a ver que tudo que eu havia construído na academia, a disciplina, a força, a resiliência, era o mesmo processo de fortalecimento da fé. Eu falo para meus alunos da seguinte forma: quando você tem a disciplina de você acordar cedo e ir para a academia, você tem a disciplina de acordar cedo e ler a Bíblia. Quando você tem a resiliência de você perder um treino e voltar na academia no próximo dia, você tem a resiliência de você perder um culto no domingo e voltar no próximo. Quando você tem a disciplina para falar não para um doce que está na sua geladeira, você tem a disciplina para falar não para luxúria que está no seu celular e pode destruir o seu relacionamento. Então, eu comecei a ver que o corpo, sendo o templo do Espírito Santo, era uma das chaves para abrir o reino de Deus. Porque o nosso corpo ele foi um presente de Deus. Tem Certo. muita gente que olha para o corpo e enxerga o corpo como algo pecaminoso, a carne, a fonte do pecado. Mas Jesus Cristo nos salvou por meio do sacrifício do seu corpo. O corpo não é algo ruim. O corpo ele foi deturpado por meio do pecado. Mas o corpo é uma coisa boa, é uma coisa sagrada, é uma responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos para que a gente possa nos tornar os melhores homens que a gente pode se tornar. Porque a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz tudo. Se você tem mediocridade no seu físico, você vai ter mediocridade na sua mente, você vai ter mediocridade no seu trabalho, você vai ter mediocridade na sua disciplina. Mas se você trata o seu corpo com excelência, você começa a tratar todas as outras áreas da sua vida com excelência. Você acredita então, ô Matheus, pelo que tá me dizendo, que tudo, ou quase tudo, me corrija se eu estiver errado, vem à base do cuidado com o corpo, é isso? Eu acredito que não tudo,
mas começar pelo corpo é uma ótima porta de entrada. Boa, boa. Sabe o que que eu percebo com a tua fala, assim, olhando para a história, né, do cristianismo e da igreja, falando da igreja especificamente, religião, talvez isso não era dado importância, era até colocado como secundário. Sim. A questão do corpo, do cuidado com o corpo, muitas vezes olhava-se para o corpo como algo pecaminoso, como você tá idolatrando o teu corpo. Isso talvez tenha, criado um problema para a sociedade cristã, Mateus, como é que tu enxerga isso? Eu acredito que pela primeira vez na história da humanidade, o principal problema que a gente enfrenta é um problema de excesso. Ao longo de todas as gerações, foi um problema de deprivação. Era falta de comida, era falta de informação, era falta de acesso. Mas hoje em dia, a gente enfrenta um problema de excesso. Pela primeira vez, a nossa geração ela é hiperestimulada ao mesmo tempo que emburrecida. Ela é hiperalimentada ao mesmo tempo que desnutrida. Então, nós temos que enfrentar hoje o problema de acesso a muito mais comida que a gente precisa para se sustentar. Boa. Hoje em dia, no Brasil, se eu me recordo bem das pesquisas, 1 em cada 3 pessoas está com obesidade e 1 em cada 2 pessoas está com sobrepeso. Então, se você olhar para a rua, a maioria das pessoas hoje em dia enfrenta um problema de preguiça e gula. Então, nunca foi tão necessário falar entre os cristãos o quão importante é nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Porque hoje a coisa mais fácil do mundo é você se entregar para o conforto e aí você ficar com uma testosterona menor, você ficar com muito mais gordura do que você deveria ter para você ter uma boa saúde. E isso impacta tudo na sua vida. Impacta a sua confiança, impacta a forma com que outras pessoas te enxergam. Imagina, eu sei que é difícil falar isso, mas as pessoas, elas te julgam muito pela forma que você aparenta. Isso é uma verdade do mundo. Então, nós, como cristãos, nós temos que mostrar para o mundo que nós somos diferentes. E uma forma de você mostrar que você é diferente sem falar nada é você ter uma aparência física saudável. Então, quando a gente olha para um cristão e esse cristão sobe lá no púlpito da igreja e fala: vocês têm que ser disciplinados, o fruto do Espírito é o domínio próprio, disciplina é uma maravilha. E aí a gente vê que esse cristão, ele está com obesidade, o que essas pessoas vão ouvir? Elas vão ouvir a aparência desse homem, ou as pessoas vão ouvir o que sai da boca desse homem? Ah, cara. Bom, trazendo ainda para uma coisa mais profunda, quando a gente vai falar para nossa família, para um filho, para uma filha, filho, você tem que ser mais disciplinado, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que fazer mais esporte. E aí, o último esporte que você fez foi na escola, quando você tinha 10 anos jogando bola. O que o seu filho vai ouvir? O seu filho, ele não vai ouvir nada que você fala, mas se ele vê você fazendo flexão no seu quarto, ele vai lá e te imita. A sua esposa, a sua mulher nunca vai ouvir você falar sobre saúde, sobre treino, dieta, mas se você voltar para casa e você preparar um jantar saudável para sua família, ela vai cada vez mais te olhar com mais admiração. Então, eu acredito que nunca foi tão importante falar sobre o corpo para os cristãos, porque eu acredito que se você tiver excelência no seu corpo, você vai cada vez mais se aproximar de Jesus Cristo. Bom demais, ô Mateus, bom demais. Você falou uma coisa você falou várias coisas muito legais, mas uma coisa que você falou muito bacana sobre a questão da testosterona. Essa Uhum. questão hormonal, como isso mexe com o masculino, a ponto que os homens muitas vezes nem percebam. E aí é que a gente não tá falando de que não, você tem que orar para Deus, dobrar os seus joelhos e pedir para Jesus Cristo a ajustar a tua testosterona, não é isso. Você tem que ter atitudes.
né? Como isso é importante para a vida do homem, como isso muda a virilidade do homem. A gente tá falando só da questão sexual, tá falando de você ter vida, né, cara? Ter vida verdadeiramente. Muito bacana que você falou sobre isso. Quando você trabalha com os homens, você mexe nessa parte dos hormônios também? Você fala sobre isso com eles? Como eu trabalho com homens cristãos que são naturais e eles escolhem não utilizar o uso de anabolizantes, porque a gente pode entrar nesse assunto se você quiser, eu acredito Podemos sim. que o uso de anabolizantes é um ídolo que destrói a vida de muitas pessoas. Eu acredito que a gente pode exercer o máximo da qualidade da testosterona masculina por meio de hábitos naturais. Uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios bem estabelecida, um peso dentro do âmbito ideal para que você tenha o máximo de testosterona, um sono feito com qualidade para que você não despenque a sua testosterona. Tudo isso ajuda a você ter uma testosterona de qualidade. E muitas pessoas, às vezes, recorrem ao uso de hormônios sem que haja a necessidade disso. E aí eu acredito que isso meio que envenena a busca tão bonita por um físico saudável, que quando a gente busca só a estética e a gente sacrifica a saúde, eu acredito que a gente está tirando a essência sagrada do corpo e a gente já está começando a buscar um ídolo na nossa vida. Então, eu acredito que a gente deve construir sim o nosso corpo, a gente deve elevar a nossa testosterona, mas o benefício que a gente tem na nossa testosterona vem 98% das vezes de hábitos saudáveis, treino, dieta e sono. 98% dos alunos que eu atendo, eles não precisam recorrer para o uso de hormônios. Hoje em dia, a gente vê muita gente estando com um eixo hormonal ali na média de 300, 400, 500 de testosterona, que o âmbito normal é entre 250 e 1000. Essas pessoas já querem usar testosterona achando que estão com a testosterona baixa, e não tem necessidade disso. Um homem com uma testosterona de 300, 400, 500 é um homem saudável. Então, eu acredito que muita gente também recorre a esse uso de hormônios como uma muleta. E o uso de hormônios destrói a vida dos homens. Tem inúmeras consequências. A gente acha que é só ganhar músculo, que não vai trazer nenhum mal para a nossa vida, mas o uso de hormônios acarreta em inúmeras consequências. Você fica com um coração hipertrofiado, você tem rins afetados, você fica com uma pele oleosa, você tem muitos casos onde você fica com espinhas, tem muitos homens que ficam inférteis, tem muitos homens que usam testosterona por um tempo e depois o eixo hormonal não volta a produzir testosterona naturalmente e eles têm que ficar escravos da testosterona para o resto da vida. Então, eu defendo o lado natural da força. Se for para construir um físico saudável, com energia, estético, que seja sem o uso de hormônios. A não ser entre os 2% dos homens que muitas vezes enfrentam casos de hipogonadismo e precisam da testosterona feita de manipulação por médicos. Tá, maravilha. Que não seja o caso de 98% das pessoas que estão ouvindo o nosso podcast agora. Sim, sim. Deixa eu entrar nesse ponto rapidamente com você, porque assim, você acredita que o anabolizante é toda e qualquer forma de suplementação ou qualquer suplementação, ou pode ser feita algum tipo de suplementação? Suplementos e anabolizantes são duas categorias completamente diferentes. O uso de suplementação ele é recomendável e pode ajudar 1% nos seus resultados. Quando a gente fala sobre creatina, que ajuda muito no crescimento da sua força, que não é muito também, é uma questão de 5% no ganho de força, que suplementos, eu sempre coloco para meus alunos aqui, suplementos é 1% da roda fitness. Muita gente coloca suplemento em pedestal, mas não é assim que funciona. O que vai trazer a maioria dos seus resultados na academia é um bom treino e uma boa dieta. Suplementação é só a cereja em cima do bolo. Então, quando a gente fala de creatina, quando a gente fala da cafeína, e quando a gente fala do whey, o whey é só proteína em pó, é comida em pó. É a mesma coisa de você comer um frango, só que você está tomando frango. Entendi. Se você bater a mesma meta de proteína com alimentos, os seus resultados serão iguais.
Então, você pode escolher tomar o whey ou não. Agora, anabolizantes é uma categoria completamente diferente. Quando a gente fala de anabolizantes, a gente está falando de substâncias derivadas da testosterona que servem para aumento de massa muscular por colocar a sua faixa de testosterona em uma faixa sobre-humana. Não tem como um homem produzir mais do que 1.000 de testosterona. Então, quando um homem faz o uso da testosterona, a sua faixa de testosterona vai para 2.000, 3.000, 4.000. Fisiculturistas chegam até em 10.000 de testosterona. Nossa. Então, quando a gente coloca a nossa faixa de testosterona nesse nível, sim, você ganha mais músculo, sim, você perde mais gordura. Mas o que acontece também? Seu coração cresce junto, seu colesterol cresce junto, sua vida encurta junto. Então, a gente tem que analisar ganhos e perdas e a gente tem que ver se vale a pena mesmo para a pessoa que quer entrar nesse meio do uso de anabolizantes. O problema é que muitos jovens, eles enxergam só o músculo lindo nas fotos no Instagram e eles não veem o que existe de malefícios por trás disso. A Entendi. gente tem uma idolatria da testosterona, uma idolatria do shape lindo de Instagram, que dá milhares de curtidas, mas a gente não vê as dezenas de vidas de inúmeros fisiculturistas que acabam morrendo e falecendo antes dos 30 anos de idade. Então a gente tem que colocar esse assunto do uso de anabolizantes com muita cautela, com muito amor, para que a gente consiga colocar na cabeça do jovem que o uso de anabolizante não é só estética. Isso também tem um custo muito alto na sua saúde. E como eu disse, em 98% dos casos, é muito melhor você construir um físico de forma natural, nem que vá levar 5 a 10 anos, do que você usar a testosterona por um tempo, você construir um shape de aluguel, que após a cessação do uso da testosterona vai embora, e que esse shape não é seu. Então, se for para construir de forma saudável, tem que ser natural. Se você está construindo com anabolizantes, você está sacrificando saúde por performance. Boa. Eu acho que até recentemente teve alguns casos de falecimento de atletas bem novos, né? Por questões de anabolizantes. Você falou uma questão aqui que eu achei bem interessante também, Matheus, que eu queria voltar nesse ponto, que eu, assim, a gente vê muito a questão do homem como exemplo da casa. Um homem bem posicionado, um homem que trabalha, um homem provedor, que cuida bem da sua esposa, que cuida bem dos seus filhos e assim por diante. Mas você falou algo muito legal, que foi a questão do o homem influenciar na alimentação da sua família. E isso, na cabeça de muitos homens, eu confesso que muitas vezes na minha também, isso está mais à mercê da esposa. Ela é a responsável em que a gente tenha uma alimentação saudável em casa ou não. Se ela se desvirtuar, eu vou puxar para o lado errado da força, entendeu? Então, eu queria que tu trouxesse isso de novo. Qual é o papel do homem nessa influência da casa para a esposa e também para os filhos, que eu acho que é extremamente importante, né? Se você tem uma mulher que faz uma dieta saudável para você, levanta a mão para o céu e agradece a Deus. Deixa eu levantar Isso as minhas aqui, peraí. é, isso é uma maravilha, é um presente do Senhor. E eu creio que foi um presente para você e a gente tem que dar glória por isso. Só que se isso não é algo que acontece na sua vida, muitas vezes a gente falar com palavras, falar, faz aí essa comida que que eu quero comer na minha dieta, ou nossa, você está ganhando peso, isso aí não está muito legal. Muitas vezes isso vai causar mais intriga do que benefício. Então, se você, nem que seja por algum tempo, se tornar não só o sacerdote das finanças, o sacerdote espiritual, mas também o sacerdote da saúde da sua casa, por meio dos seus exemplos, isso pode ter benefícios para todo mundo na sua casa. Como a gente lê na carta aos Efésios, capítulo 5, 25, o apóstolo Paulo fala, maridos, se sacrifiquem pelas suas esposas, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Só que quando a gente vai trazer isso para a vida, no nosso dia a dia,
A gente fica bravo com a nossa esposa quando às vezes ela não faz uma comida que a gente gostaria que ela fizesse. Ou quantas vezes tem um prato sujo na louça, na cozinha. Então, o que que é amar sua esposa como Cristo amou a igreja? Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja. Foi cuspido, humilhado, chicoteado e amou a igreja até o último suspiro dele de vida nessa terra. Será que a gente realmente tem o que é o necessário para a gente fazer isso pelas nossas esposas? E se a gente tem esse amor para nos sacrificar na área das finanças, na área da proteção emocional, na hora de criar os nossos filhos, será que a gente tem também em uma área que é tão importante, tão cara como a área da saúde? E não só na área da alimentação, mas também, como a gente conversou aqui, na área de dar um bom exemplo físico para os seus filhos e para sua mulher. E muitas vezes é quando você começa a cuidar do seu físico por meio do seu exemplo que você arrasta a sua família. E isso também funciona para as mulheres. Muitas mulheres começam a ir na academia e o homem, vendo que a mulher está ficando mais bonita, começa a pensar: caramba, não posso ficar para trás. E aí vai para a academia junto. Então, nós temos que ser o exemplo que nós queremos ver acontecer no mundo. Se for para fazer uma coisa boa, que comece por você. Mas se sua esposa já começa isso, acompanhe, porque ela está indo para o lugar certo. A minha esposa fala muito sobre isso, sobre alimentação, sobre várias coisas, na verdade. Principalmente quando a gente tem um filho de 7 anos. Tem filho já, Matheus? Não tenho filho ainda. Não? Eu tô querendo até o final do ano, se Deus quiser. Que massa. Deus vai abençoar vocês sim, com certeza. A Amém. gente tem um filho de 7 anos e a minha esposa fala muito sobre isso. Desde o começo da alimentação dele, ela sempre trabalhou muito na introdução alimentar dele. Hoje a gente tá jantando, almoçando, enfim, e ele tá repetindo salada, cara. Isso é fantástico, assim. E a gente fala muito Excelente. sobre isso, né? Tem uma frase que ela usa, que não é dela, inclusive, que é: a infância é um chão que você vai pisar a vida toda. E a alimentação inclui nisso. A alimentação inclui nisso. Aquilo que você introduz para os teus filhos durante a infância, o exemplo que você vai trazer é o que vai acontecer durante toda a vida dele. Tá tudo certo, às vezes você errar, você comer um hambúrguer, tá tudo certo, entende? Mas que isso não vire regra nas nossas vidas, né? Que isso não possa virar regra. Ô, Matheus, eu queria entrar aqui na questão dos erros dos homens, né? Quais são os erros que você tem visto nos homens da nossa geração? O que que a gente está precisando realinhar? Excelente. A gente já conversou sobre a área física. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito de falar e eu acredito que ele é um mapa escondido na Bíblia do que é realmente ser um homem forte no reino de Deus. E esse versículo, ele está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. E diz o seguinte: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. E se a gente destrinchar esse versículo bíblico, a gente vê que tem 5 pilares para a vida de um homem. Os pilares são: estejam alertas, mente. Ok. Fiquem firmes na fé, alma. Sejam corajosos, grana. Sejam fortes, corpo. Que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. São 5 pilares que formam um homem forte do reino de Deus. E se a gente entrar em cada um desses 5 pilares, tem erros que muitas vezes nós cometemos na nossa jornada como cristãos. E quando a gente olha para erros na nossa jornada como cristãos, a gente tem que ter piedade com nós mesmos. Porque muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, todas as vezes, Deus nos perdoa pelos erros que nós cometemos. Muitas vezes somos nós que não nos perdoamos dos erros que nós cometemos. E olha o quanto que isso é arrogante. Se Deus nos perdoou pelo nosso pecado, quem que nós somos para não nos perdoar? Agora, existe uma diferença muito grande em tropeçar e depois se levantar, e tropeçar e arrumar o travesseiro e ficar no chão. Boa. Quando a gente erra sendo cristão, a gente tem que examinar o erro,
alinhar com o que Cristo falou que nós deveríamos fazer e depois, o mais rápido possível, corrigir isso na nossa vida. Quando a gente se torna cristão, a gente não para de errar. A gente diminui o tempo entre o erro e o arrependimento. Então, quando a gente fala sobre estejam alertas, eu vejo que existem 3 armadilhas do diabo que ele impacta muito na mente dos homens cristãos. E essas três armadilhas são o orgulho, o conforto e, por último, a ansiedade. São os 3 principais apetrechos que o diabo usa para impactar muitos homens cristãos hoje em dia. Quando a gente fala do orgulho, o orgulho, ele é a mãe de todos os pecados. O orgulho foi o que fez o diabo ser expulso do céu. O orgulho, ele é muito perigoso, porque quando a gente vê um homem orgulhoso, ele é aquele homem que fala assim, rapaz, por que eu preciso de Deus? Eu sou o maioral, eu não preciso de Deus. Uhum. Eu mesmo faço as coisas boas aqui, eu mesmo persigo a minha prosperidade financeira. Eu sou o cara. É isso aí. E as 4 palavras mais perigosas para um homem são: eu sou o cara. Só quando a gente sofre na vida, a gente enxerga que a gente precisa da ajuda do cara. Então, a gente vence o orgulho quando a gente entende que quem foi Jesus Cristo de verdade. Porque Jesus Cristo, ele foi o rei do universo e ele lavou pés. Jesus Cristo foi o maior sábio que já pisou na terra e ele teve tempo de ensinar criancinhas. Jesus Cristo, ele tinha autoridade sobre demônios e anjos e ele se subjugou à autoridade dos homens. Então, quando a gente tira o orgulho que existe em nossas almas e a gente coloca isso sobre os pés de Jesus Cristo, a gente consegue vencer o orgulho. Porque está na palavra que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então, quando a gente tem a coragem de trocar o orgulho do mal pela humildade que existe em Cristo, a gente consegue ganhar a possibilidade de melhorar em nossas vidas. Porque o homem orgulhoso não acha que precisa melhorar. E é por isso que na palavra fala que Deus odeia os orgulhosos. Porque o homem que é orgulhoso fala, eu não preciso melhorar em nada. Eu não preciso de Deus. Eu já estou bem. E isso é muito perigoso, igual a gente conversou. Eu sou A perfeito segunda assim, né? armadilha que você tem, o que você adiciona pra gente no orgulho, Marco? Não, como você havia comentado, o homem acaba achando que ele é perfeito assim. Dentro do homem, para que ele possa se curvar e dizer, não, eu não sou capaz de resolver isso sozinho. Eu preciso de alguém para que esse alguém possa me ajudar. E esse alguém é Deus. Cara, é uma faca muito grande que entra no orgulho dele e rasga ele por dentro, entende? É demorado conseguir isso, conseguir perceber isso, Mateus. E principalmente, eu posso falar por experiência própria, quando você não vem de uma família cristã e quando você não tem relacionamento com paternidade. Porque daí você não tem o reconhecimento do pai, entende? Isso é bem difícil mesmo. Por isso que é um dos pecados mais difíceis de se vencer. Porque, ainda mais para homens. Homens estão acostumados de não pedir ajuda para ninguém, de resolver tudo sozinho, de buscar melhorar sem parecer um peso para as outras pessoas. Mas quando a gente entende que, por mais inteligente que a gente possa ser, não é a gente que acende os neurônios no nosso cérebro, por mais próspero que a gente possa ser, os nossos talentos não foram construídos por nós, foram um presente de Deus. Por mais músculo que a gente possa ganhar, a gente não faz o nosso coração bater. A gente entende que a gente é pó e do pó a gente voltará.
E aí, por meio dessa humildade, é uma coisa muito bonita na palavra, que é por quando você se humilha diante do Senhor, quando você se ajoelha diante de Jesus Cristo, você ganha a força para não se ajoelhar para mais nada. Porque uma coisa que o homem tem que entender é que se ele não se ajoelhar para Jesus Cristo, ele vai se ajoelhar para outra coisa. Exato. Ele vai idolatrar outra coisa. Concordo com você. Sabe o que que eu acho sobre isso, Mateus? É que assim, a palavra humilhação, ela está no mesmo nível de submissão da mulher para o homem. Ela foi colocada de uma forma muito deturpada na sociedade, entendeu? A gente não consegue perceber essa questão da humildade, da humilhação perante Deus, que é reconhecer que existe um Deus maior. E muitas vezes, e não só os homens, mulheres também, não conseguem reconhecer, cara, existe alguma coisa muito maior que isso tudo e que criou isso tudo. E nós estamos aqui porque esse alguém nos permitiu estar aqui. Então eu preciso da ajuda dele para que o propósito, e eu defendo muito isso, né? Ninguém está nessa terra a passeio. Todo mundo tem um propósito. Mateus tem um propósito, eu tenho um propósito, todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, tem um propósito. Inclusive você que está nos vendo, nos ouvindo até agora, já aí com seus 30, 40 minutos de podcast, acredito que alguma coisa tenha ajudado, incrementado na tua vida ou te confrontado com amor, é lógico. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você dê o joinha também e coloque um comentário para nós do que você acha desse papo aqui que eu e o Mateus estamos tendo, sobre o que a gente está falando, o que faz sentido, o que não faz sentido para você, que depois a gente vai ali no comentário responder. Eu peço pro Mateus responder também, se ele puder. Ô, Mateus, falar desses 3 pontos que você falou, orgulho, conforto e ansiedade, dos erros mais comuns que a gente tem visto na sociedade para o homem poder se alinhar, eu queria falar um pouquinho do conforto, cara, porque assim, eu tenho visto, eu acredito que você também, por você estar trabalhando com bastante homens aí na tua mentoria, eu tenho visto um conforto dos homens perante a sociedade, perante as suas famílias principalmente, mas aí eu não consigo diferenciar, e talvez seria interessante que a gente pudesse entregar alguma ferramenta para esses homens ou algum tipo de insight, porque muitas vezes eles querem tomar as rédeas, eles querem fazer por si, querem fazer acontecer, mas são castrados. Colocar entre aspas aqui, tá? Pela própria sociedade, porque você é machista, enfim, pela família e muitas vezes, talvez a maioria das vezes, pela própria esposa. Ele não consegue tomar o seu papel de homem. Eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de postura. Homem, que faz a coisa acontecer. E muitas vezes, Mateus, pode estar acontecendo, e aí eu queria que a gente conseguisse discernir isso para os homens que estão nos ouvindo, também para as esposas, quando que é isso e quando que é o homem que tomou o seu lugar de conforto, assim, peraí, eu vou ficar bem quietinho aqui, e aqui ninguém mexe comigo, e aqui eu não preciso fazer nada. Quando que é uma coisa e quando que é outra, Mateus? Consegue ter esse entendimento já com a tua experiência? Eu acredito que se você estivesse sintonizado com a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai te incomodar e ela vai te mostrar quando é que você está sendo confortável e deixando de fazer o que você deveria fazer e quando você só está descansando do trabalho bem feito. Eu acredito que quando você deixa de fazer a liderança que serve e foi nos ensinada por meio da Bíblia, que é a liderança servil, o líder, como a gente vê na palavra, ele não é aquela pessoa que vai lá na frente e manda você fazer uma coisa no lugar dela. Não. O líder, ele é aquele que vai para a última pessoa da fila e fala: agora a gente vai junto. É aquele que faz, por exemplo. A gente tem essa palavra autoridade com um pouco de ânsia na boca, mas autoridade não quer dizer que o homem subjuga a mulher para ela fazer o que ela quiser. Não. A autoridade que a gente vê na Bíblia sobre a mulher é uma autoridade servil, é uma autoridade de proteção, é uma autoridade para você dar a sua vida se for necessário pela sua mulher. Então, muitas vezes, quando a gente fala para os homens, a gente quer direitos, mas a gente esquece que a gente tem responsabilidades. Então, a gente também tem que avaliar o que é que você deveria fazer, mas você não está fazendo na sua vida.
E todo homem sabe a resposta para essa pergunta. Se a gente sentar na nossa cama de noite, sem o celular, sem nenhum tipo de estímulo externo, e a gente buscar no núcleo da nossa alma o que é que eu deveria fazer, que eu sei que eu deveria fazer, mas eu não estou fazendo. A gente sabe o que é. Sabe? E muitas vezes eu vejo muitos homens falando assim: não, é o fim. Passei 10 anos comendo tudo que eu queria comer na minha vida, nunca vi uma academia na minha vida, mas agora eu vou treinar 6 vezes por semana. O que acontece? Paga Primeira o plano semana anual na existe. academia, passa 7 dias, nunca mais volta na academia. É bem isso aí. Então, disciplina é um músculo. Ninguém chega na academia e começa pegando 100 quilos no supino. Você tem que começar fazendo supino só com a barra. E disciplina é igual. Você não melhora para começar. Você começa para melhorar. Disciplina tem que ser trabalhado de pouco em pouco. Se nos últimos 10 anos você nem sentiu o cheiro de um halter na sua vida, por favor, não comece indo na academia 7 vezes por semana. Não comece fazendo aquelas dietas mais restritas e doidas do universo, 7 dias por semana. Não, igual a gente conversou aqui junto. Você precisa regular as coisas com equilíbrio, de pouco em pouco. Começa a treinar 3 vezes por semana. Se você tem vergonha de ir na academia, comece fazendo exercícios com o peso do seu corpo dentro da sua casa. Começa fazendo uma caminhada em volta do seu bairro por 15 minutos. Começa melhorando uma refeição do seu dia. Coloca uma fruta após o seu almoço. Começa a colocar um despertador 1 hora do seu horário 1 hora antes do seu horário de dormir. E quando esse despertador tocar, desliga todos os aparelhos, vai para a cama, abre a Bíblia e lê até pegar no sono. São pequenos hábitos feitos com constância que vão te levar aos resultados que você busca. Mas se você tentar ir para onde você quer ir com muita sede até o pote, é muito provável que você acabe desistindo antes de você chegar no seu objetivo. É muito mais importante a gente acertar a direção do barco do que a velocidade. Boa. Então, de pouquinho em pouquinho, acertando de pouco em pouco, quando a gente, ao errar, não também destrói a sua dieta, porque eu vejo muita gente fazer assim, ó, de segunda a sexta a dieta é perfeita. Aí chega sábado, explode a dieta de uma maneira catastrófica. E aí, por ter explodido de uma maneira catastrófica, tem um trauma fitness, e aí fala, eu sou uma tragédia, eu sou um fracasso, é melhor nem voltar para a dieta. Não, não pense É assim. A isso. dieta tem que ser feita da seguinte forma. Dieta vem da palavra grega, dieta. Dieta significa estilo de vida. Se a sua dieta tem um prazo de validade para acabar, você já começou errado. Dieta tem que ser a forma pela qual você se alimenta para construir saúde, energia e força para o resto da sua vida. E da mesma forma que a gente não engorda comendo um pedaço de pizza, a gente não emagrece comendo uma salada. São os seus hábitos por meio de vários meses que vão te levar até o corpo que você busca. São vários fracassos que vão te levar até onde você quer chegar. Todo sucesso que a gente vê no mundo, seja sucesso físico, seja sucesso na área das finanças, seja sucesso na área matrimonial, vem de vários fracassos feitos ao longo de uma grande quantidade de tempo. O fisiculturista é o homem que mais perdeu o treino. O milionário é o cara que mais faliu. O homem e a mulher que tem um casamento forte, fundado em Cristo, são aqueles que mais brigaram. Em tudo que existe de bom na vida, tem uma área que é um problema. E isso não é uma coisa ruim, isso é só a realidade. Desde o Éden é assim. É assim. Boa. Boa. Eu quero trazer um ponto aqui, Matheus, porque eu vejo muitos comentários, e talvez você também deva ver, de homens falando: ah, mas eu me dedico à minha família, eu me dedico ao meu trabalho, eu faço tudo o que eu posso para poder prover para eles o melhor. E aqui, o Matheus, vem um ponto que eu acho que muito homem se culpa, mas ao mesmo tempo se conforta.
É possível alguém ser totalmente disciplinado no trabalho, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida com os filhos, na vida fitness? É possível que alguém consiga fazer tudo isso e permanecer nesse equilíbrio? Ou em algum momento a gente vai ter que destoar em algum desses pontos para poder fazer a vida acontecer? Eu acredito em desequilíbrio no curto prazo e equilíbrio no longo prazo. Tá, me Deixa eu conta explicar mais. isso de uma forma mais profunda. Desequilíbrio no curto prazo, porque muitas vezes em diversas situações da nossa vida, a gente precisa tirar um pouco o foco de uma área da nossa vida para que a gente possa construir com mais afinco outra área da nossa vida. Então, é um certo desequilíbrio no curto prazo para que a gente possa depois estabilizar e ter equilíbrio no longo prazo. Então, em alguns momentos da sua vida, quando você estiver criando um novo negócio, quando você estiver começando um novo projeto, quando você estiver casado e um filho seu nascer, é provável que nesses momentos você tenha que trazer as outras áreas da sua vida para a área de manutenção. Então, tem dois tipos de energia. Tem a energia que você tem que despender para criar algo, e essa energia é muito difícil. Todo mundo que já construiu algo na vida sabe o quanto que isso demanda de você. Mas a energia que você precisa para manutenção desse algo é muito menor. Por exemplo, para você construir músculo na academia, você precisa de um certo número de séries feitas por semana, que, de acordo com a ciência, fica entre 10 a 20 séries por semana feita para cada músculo até a falha. Mas, para manter os seus músculos, você precisa de um número de séries muito menor. Tem estudos que mostram que se você fizer 2 a 3 séries por semana feitas até a falha, você já vai conseguir manter todos os seus músculos. Isso é uma ótima notícia Sim. para momentos de estresse. Então, vai ter aquele momento na sua vida onde a academia vai ficar um pouco de lado. Quando você estiver construindo um novo projeto no seu trabalho. E quando o seu trabalho estabilizar, você vai ter mais tempo para você despender para o seu físico. Então, a gente tem que ter um certo desequilíbrio no presente para ter um equilíbrio no longo prazo. É sempre um jogo de tampar buracos. Qual que é o maior buraco hoje na sua vida? O que está causando a maior quantidade de dor na sua vida? É o sobrepeso? É a ansiedade? É um problema financeiro? Você não consegue pagar o seu supermercado? O aluguel está muito caro? Você não ganha dinheiro suficiente para trazer segurança para sua família? Você se sente solitário? Você tem medo de falar com mulheres? Você está num relacionamento e você está com bastante brigas no seu matrimônio? É sempre a gente tentando resolver qual que é o principal problema que a gente enfrenta no presente. E aí depois buscar desequilíbrio no curto prazo com equilíbrio no longo prazo. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, eu penso muito parecido com você. Eu sempre acredito que em alguma área da vida tu vai ter que despender uma energia maior. Porque tu sempre tá criando alguma coisa, né? Ou tá criando um filho, ou tá criando uma empresa, ou tá criando um relacionamento maduro com a sua esposa. Enfim, ou uma questão própria de saúde. E, e eu acredito que quando chega lá vou falar da terceira idade, entende-se que isso está tudo mais resolvido. O que você tinha que fazer, você fez, agora você só mantém a coisa acontecendo. Eu acho que ali o equilíbrio pode ser um pouco mais pleno, sabe, Matheus? Eu penso um pouco nisso, assim. Ali pode, porque se você fez tudo muito bem feito durante, ou pelo menos tentou acertar a maioria do tempo, você vai chegar na terceira idade com tudo mais, cara, seus 55, 60 anos ali, um pouco mais, vai chegar com a coisa mais resolvida, entende? Curtindo um pouco mais sobre tudo isso. Deixa eu falar sobre um tema. Você se posiciona contra o Red Pill, certo? Em alguns casos, sim. Tá. Eu vou te pedir a gentileza, porque muitas pessoas não conhecem o que que é esse termo. Se você puder explicar para nós o que é esse termo, se você se posiciona mesmo contra ele, ou se não, em que momento que ele apodrece esse termo, ou esse termo, vou chamar assim, né? Em que momento que ele não é bom,
E outra, que eu queria te perguntar também, porque assim, os homens que têm esse cuidado, eles não estão nesse movimento, eles não se associam a esse movimento que, por sua vez, podem ser os seus clientes? O Red Pill é o feminismo masculino. Porra. Ele foi um movimento em oposição a muitas ideias tóxicas que vieram pela defesa do feminismo. E aí, alguns homens ficaram ressentidos e fizeram um contra-movimento que posteriormente se tornou a Red Pill. Só que a Red Pill, ela perde a essência do que é a masculinidade. Pro cara que é o Red Pill, masculinidade é quanto músculo você tem, quanto dinheiro você ganha e quantas mulheres você seduz. E nada disso faz um homem. Você pode ter 5 carros na garagem, você pode ter saído com dezenas de mulheres, você pode ter mais tatuagem do que dedo, você pode ter uma barba grossa e você ainda não ser um homem. E você pode ser um cara nerd que toma leite de soja, usa óculos e é virgem e é um homem. A diferença que eu acredito que existe entre o Red Pill e o homem de Deus é quem você escolhe servir na sua vida. O homem do Red Pill, ele só quer consumir. E, na minha opinião, quem consome não é homem, é menino. O homem, ele é considerado homem pela quantidade de sacrifício que ele faz, pela quantidade de dinheiro que ele investe e afinco emocional que ele existe para proteger as pessoas que ele ama. O Red Pill é uma coisa que eu odeio, que ele acha que amor é uma troca de fluidos pelado. E isso não é amor. O Red Pill ele acha que quanto mais mulheres você sai, quanto mais mulheres você usufrui, quanto mais mulheres você ganha experiência, quanto mais você faz essas coisas, mais homem você se torna. E não é nada disso. Eles enxergam essa troca de fluidos com amor e isso é a mesma coisa que você comprar um cavalo velho e você falar para as pessoas, olha aqui a Ferrari nova que eu comprei. Não é. Luxúria e fornicação não é amor. Amor é o que o apóstolo Paulo, ele fala pra gente, deixa eu ver se eu acho a passagem, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8, é a melhor definição de amor que existe. E ele diz da seguinte forma, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é o certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. E aí eu gosto de fazer um exercício muito legal quando eu falo com alguém do Red Pill. E se a gente trocar quem ama aqui pelo seu nome? Vamos testar aqui. O Michael é paciente e bondoso. O Michael não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é grosseiro, nem egoísta. Não fica feliz quando alguém faz alguma coisa errada. Nunca desiste. O Michael é eterno. E aí, Michael, como é que fica? Você se dá bem nesse jogo? Fantástico isso. Cara, tá tudo na Bíblia, né, bicho? Tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia, cara. Tá tudo na Bíblia. É só ir pra lá. Mas deixa eu te perguntar, tu acaba se deparando com esses homens vindo procurar o teu trabalho? Se sim, como é que você lida com isso? Sim, eu me deparo com muito desses homens, porque esses homens são homens honestos que estão buscando por melhora, mas eles ainda não entenderam qual é o combustível certo para buscar por melhora. Eles ainda acham que a verdadeira força de um homem vem de quanto músculo ele tem, quanto dinheiro ele tem e quantas mulheres ele seduz.
eles ainda não acertaram o combustível certo do desenvolvimento pessoal, que é um combustível de Cristo, que é colocar Cristo no centro, igual Jesus fala em Mateus 6,33. Coloquem o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Deus no centro, você ganha um combustível que a Red Pill nunca vai te dar, que a busca por coisas materiais nunca vai te dar. É quando você coloca Cristo no centro que a busca por um físico forte deixa de ser vaidade e se torna virtude. É quando você coloca Cristo no centro que a busca por prosperidade financeira deixa de ser ganância e começa a se transformar em generosidade. É quando você coloca Cristo no centro que a busca pelo amor de uma mulher deixa de ser luxúria e se transforma em amor. E esses caras do Red Pill, eles estão buscando por isso. Eles não estão buscando por vaidade, ganância e luxúria. Mas é isso que eles ganham no Red Pill. E aí, quando a gente apresenta Cristo para eles, que aí eles descobrem o que é virtude, generosidade e amor. Demais, meu irmão, demais. Pelo que eu tô percebendo, tu usa também o teu trabalho para evangelizar, né? Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, que ele fala assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Boa! Não tem meio termo no cristianismo. Não Ou tem, meu irmão. Jesus Cristo é a coisa mais importante da sua vida, ou ele não tem importância nenhuma. Boa, boa, demais, demais, demais mesmo. Falando nisso, né, o que o homem deveria, eu gostaria de saber de ti, se tu tem percebido isso, o que os homens acham que as mulheres querem quando chega até você, o que você tem visto nos homens, porque o homem tem a sua percepção, mas o que os homens acham que as mulheres querem? E o que de verdade elas querem? Eu acredito que nesse momento a gente tem que distinguir muito bem quando a gente está buscando por mulheres de Deus e quando a gente está buscando por meninas que ainda não se transformaram em mulheres. Quando a gente fala sobre meninas, muitas meninas estão buscando um homem que tem muito dinheiro, que é muito bonito, que às vezes é o príncipe encantado. E tudo bem buscar por essas coisas, mas não é isso que vai sustentar o seu relacionamento no longo prazo. Quando a gente está buscando por uma mulher de Deus, a beleza serve como uma porta de entrada, a segurança financeira serve como uma porta de entrada, mas o que vai definir um relacionamento e um casamento de Deus é a confiança que você traz para esse relacionamento, é a busca pelos valores conjuntos que você alinha junto com essa mulher, é você conversar com essa mulher, você ter um propósito muito bem alinhado com ela, e você não colocar a base do seu relacionamento sendo coisas que vão acabar, seja beleza, porque a partir da medida que a gente vai envelhecendo, a beleza vai embora. Mas o caráter, ele se desenvolve do começo ao fim. Então, que a gente coloque a base de um relacionamento de Deus em coisas que vão melhorar na medida que você envelhece. Beleza é importante, dinheiro é importante, mas esse não pode ser o pilar do seu relacionamento. E eu sei que muitos homens me falam: ah, Matheus, mas as mulheres só se preocupam com o dinheiro, as mulheres só se preocupam com o corpo do homem. Só que quem já esteve em um relacionamento por mais do que 3 minutos, sabe que essas coisas são só a porta de entrada. Ninguém consegue cativar alguém com um sorriso bonito por mais do que 3 minutos. Então, sim, homem, é muito importante você cuidar da sua saúde financeira, é muito importante você cuidar da sua saúde física, mas, por favor, cuide também da sua inteligência, da sua confiança e da sua proximidade com Cristo, porque são essas coisas que vão crescer de hoje até o fim da sua vida. E igual aconteceu comigo, segurança financeira, você pode ter hoje e amanhã você não tem mais. Eu perdi toda a segurança financeira que eu tinha, mas a minha esposa ficou do meu lado do começo ao fim.
Porra, eu vi esse teu vídeo, cara. Eu vi esse teu vídeo falando do aplicativo ali. Bah, chocante isso. Matheus, você fala com milhares de homens, né? O que que, o que que mais se repete de queixa deles agora, em off ali, que eles acabam não abrindo muito em público? Hoje em dia, o maior problema que vem diversas vezes quando a gente faz as nossas chamadas em grupo lá na comunidade e se repete de novo, de novo, de novo, é o problema da pornografia. A pornografia, ela impacta muitos homens hoje em dia, homens que estão em relacionamentos, homens que não estão em relacionamentos, e a pornografia, ela é um demônio perverso que impacta de uma forma silenciosa a vida desses homens, e isso destrói as suas confianças, torna eles cada vez mais dependentes disso de uma forma perversa, quando eles nem notam e depois eles já estão buscando isso em momentos aleatórios dos dias deles, sem notar. E isso é um problema muito profundo que eu vejo diversos homens lá na minha comunidade enfrentarem. Que dificuldade isso, né? E o grande lance dessa questão da pornografia é como resolver isso. Eu sei que a resposta filosofal aqui poderia ser, Jesus Cristo, né? Mas É. Bom, prática, né, cara? Como é que resolve isso? Porque hoje, para onde você olha, existe sedução, sim. principalmente aos olhos masculinos, cara. É incrível isso, é incrível isso. Se Uhum. você tá aqui na rede social, abre aqui o Reels, seja do Facebook, seja do Instagram, ou quem usa TikTok, eu não uso TikTok, mas enfim. É, mesmo que teus interesses sejam outros, vão dar um jeito de enfiar alguma coisa ali pra você. E se você perder 10 segundos olhando, acabou, cara. O algoritmo já te prendeu, já pegou e vai te mandar aquilo enlouquecidamente. E é o gatilho, né, Matheus? É o Verdade. gatilho. Muitas vezes o cara tá ali tentando, tá conseguindo, aí vem o gatilho. Aí vem o gatilho, daí dali do gatilho ele começa a buscar outras coisas. Existe alguma orientação hoje dentro daquilo que você trabalha com os homens? Como é que você tem feito isso com eles? Bom, depois de falar com centenas de homens, eu desenvolvi uma estratégia que chama método gado. Boa, manda aí. O método gado para vencer a pornografia. E o método gado consiste em 4 pilares. Gado é guardar, amar, disciplinar e orar. Tô anotando A aqui. primeira etapa é guardar. Quais que são as armadilhas que hoje você enfrenta no seu dia, que igual o Michael falou, que te faz, sem você notar, acabar em um site pornográfico? São as dancinhas no TikTok? É o conteúdo no Instagram, meia-noite, enquanto você está deitado e você deveria estar dormindo? São sites que você sabe que você não deveria entrar? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que tem um ladrão que todo dia está tentando invadir a nossa mente. E se existisse um ladrão que você soubesse que todo dia estava tentando entrar dentro da sua casa, o que você faria? Você colocaria um alarme na sua casa? Você compraria uma arma? É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o nosso celular, com o nosso computador. A gente tem que instalar sites que bloqueiam sites pornográficos no nosso computador. A gente tem que apagar o Instagram do nosso celular e só usar ele no computador. A gente tem que limpar a nossa vida desses estímulos, porque esses estímulos que parecem que são inocentes, são eles que nos fazem acabar depois no site pornográfico sem nem notar. Então, o primeiro passo é guardar. O segundo passo é o amar. Você tem que amar mais o propósito que Deus colocou na sua vida, mais do que você ama o seu prazer superficial sexual. Quando a gente vê a história do rei Davi, o rei Davi ele era uma máquina. Ele era usado por Deus, ungido pelo profeta Samuel, derrotou um dos maiores homens que já viveu na terra, o Golias, com uma pedrinha. Mas, posteriormente, quando ele se tornou rei de Israel, ele ficou um pouquinho preguiçoso, estava no conforto do palácio dele, e quando ele não estava fazendo nada, ele olhou pelo muro lá de Israel, viu a Batseba e caiu no adultério. Então, essa história nos ensina uma lição fortíssima.
Se a gente não amar mais o propósito que Deus colocou na nossa vida, mais do que a gente ama o prazer efêmero sexual, a gente vai acabar dentro da luxúria. Então a gente tem que se perguntar, qual que é o gigante da minha vida? Qual o gigante que Deus quer que eu derrote? E aí isso vai te dar a força para você desprender a sua energia sexual para coisas que te constroem, não que te destroem. O terceiro passo é o disciplinar. Energia sexual tem que ser disciplinada para outras coisas. Então, quais áreas na sua vida você sabe que você deveria estar disciplinando, mas você não está? Como é que está seu treino? Como é que está a sua área de leitura da Bíblia? Como é que está? Quantos livros você leu esse ano? E o negócio que você deveria começar, que você não começou? Como é que está o seu trabalho? Quantos cursos você já fez? Como é que está a sua faculdade? Como é que está a sua área no relacionamento? Então, ao disciplinar sua vida, ao desprender a energia sexual, que é poderosíssima, você consegue construir a sua vida. E o último pilar, que é o mais importante de todos, e muitos homens renegam qual que é o verdadeiro poder disso, que é a oração. Sempre quando eu passo por esse momento da luxúria, que eu sou homem, eu passo também, às vezes a gente sofre com isso sem a gente notar, eu sempre tento trazer para o meu coração a oração onde eu digo o seguinte: Pai, por favor, me faz lembrar que essa mulher não é um pedaço de carne. Me faz lembrar que ela é também uma filha de Deus. Me faz lembrar que ela tem um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão. E muitas vezes isso me deu um tempo para que o sangue saísse da cabeça de baixo e voltasse para de cima. Boa. E então, a oração, ela é um pilar na vida do cristão. Não existe cristão que não ora. Então você tem que criar uma rotina de oração para que você possa ter a força de Deus para você vencer a luxúria. Quando a gente vê a história do José, e ele estava trabalhando nas terras do Potifar, a mulher de José, a mulher do Potifar, cresceu os olhos para José. E aí, o que o José fez? Ele fugiu dela. Então, quando a gente olha o demônio da luxúria, a gente não luta contra o demônio da luxúria, a gente foge dele. Então, a oração ela vai te dar um momento para você trazer de volta o controle mental para essa coisa na sua vida e você colocar essa energia para as coisas que te constroem. Então, criar uma rotina de oração para que você esteja em constante contato com Deus. E esse é o método Gado que pode te ajudar de uma maneira prática a vencer a pornografia. Demais, Matheus. Muito, muito, muito bom mesmo, cara. Tá anotado aqui, ó. Guardar, amar, disciplinar e orar. Vou levar Excelente. isso pra vida e vou reverberar isso em outras pessoas. Tenha certeza disso. Meu irmão, quem tá nos ouvindo aqui, qual seria a menor coisa, Matheus, que você poderia dar de dica ou de conselho que esse homem pudesse começar a fazer hoje, agora, saindo daqui, para que ele possa mudar a vida dele? Pode parecer idiota, mas eu acredito que um dos melhores exercícios que existe é a caminhada. Então, se você colocar na sua rotina hoje, caminhar 15 minutos, enquanto você escuta uma palavra que te edifica, ou escuta um louvor, enquanto você conversa com Deus, se você tirar 15 minutos para você caminhar, você vai acelerar seu metabolismo, você vai queimar mais gordura, você vai reduzir a sua sensibilidade à insulina para você não ficar tão cansado assim após as suas refeições, você vai se aproximar de Deus, você vai melhorar a sua mente, você vai ficar mais inteligente, você vai ter um melhor controle emocional, porque você vai voltar a falar com as pessoas que você ama de uma posição com mais paz, você vai resolver a sua ansiedade. Então, a caminhada, ela é um exercício que mudou a minha vida. E é um exercício muito subestimado. As pessoas são fascinadas pela corrida, mas elas subestimam muito a caminhada. Então, se você puder colocar uma rotina, 15 minutinhos na sua rotina hoje, para você caminhar, enquanto você escuta um conteúdo que você gosta, um conteúdo que te leva para mais próximo de Deus, uma palavra, ou até mesmo uma música para te aproximar de Deus, isso vai te deixar com menos gordura, com mais paz e mais próximo de Deus.
Fantástico, meu irmão. Fantástico, Matheus. Cara, que ensinamento, cara. Muito, muito, muito obrigado mesmo, né? Por tudo que você nos ensinou. É, glorifico a Deus pela tua vida, pelo que Ele tem te entregue, pelo como você tem feito, como você tem ajudado homens a serem posicionados. Eu tenho certeza que homens posicionados mudam uma geração. E tu é parte integrante dessas pessoas que estão fazendo isso na nossa sociedade. Mateus, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, seja o homem ou a esposa desse homem, ou o cara que está se preparando, né, para a vida adulta, às vezes não tem nenhuma namorada ainda, mas também quer entender um pouco mais sobre esse cuidado que você traz para as pessoas, como é que as pessoas te acham, como é que as pessoas te encontram. Fala um pouquinho das tuas redes sociais, por gentileza, e também da forma que você atende, se é só offline, se é online, enfim. Fica à vontade, meu irmão, por favor. Michael, muito obrigado pelo convite. Espero que o que a gente conversou hoje aqui possa impactar de uma maneira positiva os homens que acompanham o seu trabalho e o meu. É uma honra para mim poder conversar sobre essas ideias que transformaram a minha vida e que a gente possa levar o amor de Jesus Cristo para cada vez mais pessoas. As minhas redes sociais são, se você colocar Mateus Ferreira M, você encontra no Instagram. Se você jogar inteligência muscular, você acha o meu site no Google. E no YouTube, se você jogar Mateus Ferreira Cristianismo, você acha os meus vídeos. E muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa ter outras vezes, onde a gente se encontra para conversar sobre esses assuntos que são caros para todos nós. E que o homem que está nos assistindo hoje aqui possa não só ouvir as palavras que a gente falou aqui hoje, mas que eles também possam colocar essas palavras em prática. Igual a gente lê na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 13, que Paulo fala o seguinte: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que é verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que haver alguma virtude e algum louvor. E aí ele fala uma coisa muito bonita, que isso serve para todos os homens que estão aqui. Ele fala: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Essa é a importância de não só pensar, ouvir e estudar, mas colocar em prática. Obrigado pela oportunidade, viu, Michael? Ô, meu irmão, eu que agradeço grandemente, verdadeiramente, tá? Obrigado mesmo, Matheus. Vamos articular para que aconteça esse encontro presencial logo em breve. Quem sabe você vem aqui para Santa Catarina, ou a gente vai. Tu tá em Belo Horizonte, né? Eu tô numa cidade que chama Pouso Alegre, fica no sul de Minas, próximo de Poços de Caldas. Você conhece? Conheço um pouco aí, não conheço muito, mas conheço um pouco. Mas quem sabe vai aí gravar uma temporada de podcast também, a gente grava com você também. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe grandemente, tá? Aqui do lado eu tô deixando para vocês um episódio do pastor Marcelo, que ele fala sobre criação de filhos. É importantíssimo que você continue aprendendo, que você continue olhando esses conteúdos, porque eu tenho certeza que vão ser edificantes para a tua vida. Não deixa de se inscrever aqui no canal, dá o joinha nesse vídeo, se ele fez algum sentido para você. Coloca um comentário para nós aqui, compartilha ele com aqueles homens que precisam muito ouvir sobre tudo que foi dito aqui, porque eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, edificar a tua casa, edificar a tua fé. Que Deus abençoe, um grande abraço e tchau.